boa tarde, está no ar o nosso Fatos e Notícias e aqui você sempre vai encontrar a informação em alto nível com respeito a você, nosso telespectador. Todas as informações são checadas antes que a gente passe para você. Assim você pode ter sempre a certeza de que o você viu aqui no nosso canal 27 é sempre verídico. Hoje você vai ver no nosso programa, merendeiras podem ser demitidas pela prefeitura. Prefeito da cidade de Arapongas fala sobre o possível rompimento do contrato com a Sanepar. E aqui em Rolândia nós também enfrentamos o mesmo problema. População pede mais testes de Covid-19 e ainda nutricionistas dão dicas para uma alimentação saudável neste período do inverno. Essas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Pronto, já estamos chegando hoje, nossa terça-feira, dia 9 de junho de 2020, iniciando o nosso Fatos e Notícias também com a transmissão pela página do Facebook, pelo nosso grupo do Facebook também. E você pode curtir, compartilhar e deixar sempre o seu recado. Vamos lembrar também que o nosso programa está no YouTube, isso mesmo, nós estamos também no nosso canal do YouTube, no TV Cultura 27 ou Canal 27, você sempre vai encontrar o nosso canal. E você vai poder se inscrever, adicionar o sininho, deixa o seu like lá pra gente para crescer sempre o nosso canal. Hoje nós contamos com várias pessoas já inscritas no nosso canal, quase 10 mil pessoas inscritas. E você também é convidado a participar do nosso YouTube. Lá você confere todas as notícias, porque logo depois que nós veiculamos aqui no nosso canal 27.1 Full HD, elas são encaminhadas todas para o YouTube, em separado. E tem também o nosso programa inteirinho, na íntegra, tá? Então, tanto o Diário 27 quanto Fatos e Notícias você pode conferir na íntegra todos os dias também no nosso canal do YouTube e conferir as matérias em separado, dependendo, é claro, do seu interesse. Se você quiser acompanhar também a celebração eucarística e o Momento de Fé, também é só você acessar o canal Momento de Fé ou Paróquia São José. Lá também tem o canal da paróquia, você também faz a sua inscrição, adiciona o sininho para ser notificado todas as vezes que tiver postagens novas. E não esqueça de deixar o seu like lá, deixar o seu ok, porque isso faz com que o canal cresça, que mais pessoas possam estar sempre acessando. Né? A imagem vinda de YouTube realmente é uma imagem superior à imagem do Facebook, por isso que a gente faz nos dois, tanto Facebook quanto YouTube também, e é claro, no nosso sinal aberto, 27.1, que segue aí para todo o nosso Paraná, todo o nosso nortão aqui do Paraná, né? Todo mundo acompanhando o nosso programa. Um forte abraço a todos os araponguenses, a todos os cambeenses, londrinenses que acompanham o nosso programa, pessoal de Prado Ferreira que acompanha sempre, Jaguapitã, 1º de maio. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia, pelas mensagens de todos os dias. Vamos iniciando o nosso programa sempre, é claro, setor policial, não é? Olha, ontem um estabelecimento comercial foi furtado na área central aqui de Rolândia. A proprietária do local disse à polícia que percebeu a ausência de vários óculos de sol de sua vitrine. Um cliente que estava no local informou à proprietária que um homem, mais ou menos de 1,70 m de altura, trajando blusa preta, camiseta regata vermelha e shorts preto, teria pego os exemplares da vitrine, tomando sentido à estação abandonada. Os agentes foram até o local e, em patrulhamento, conseguiu localizar o rapaz. A polícia ainda disse que quando o homem avistou a viatura, fugiu pulando o muro das residências e não foi mais localizado. A polícia ainda relatou que na fuga o indivíduo deixou para trás uma sacola contendo todos os óculos de sol que haviam sido furtados. Diante dos fatos, todos os exemplares, 7 óculos de sol que haviam sido roubados, furtados, foram recuperados e entregues à proprietária do comércio. Felizmente ela não teve esse grande prejuízo, não é? E vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado.
Vários tabletes de maconha e cocaína foram apreendidos pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, na zona leste de Londrina. O entorpecente estava escondido em uma mata nos fundos do condomínio residencial Santos Dumont, popularmente conhecido como Carandiru. Os policiais chegaram até o local após denúncias anônimas. Um cão farejador foi essencial para encontrar as drogas. Ninguém foi preso e, segundo o tenente Francis Cash, do 5º Batalhão, outras diligências serão realizadas na região para apurar de quem seria o material. Um homem de 51 anos foi preso na tarde desta segunda-feira, acusado de estupro contra uma criança na zona norte de Londrina. O crime teria ocorrido em um condomínio de prédios no Jardim Nova Olinda. O menino, de 8 anos, ligou para sua mãe e pediu socorro. A vítima seria amiga do filho do acusado. Foi até o apartamento dele para assistir desenho e brincar com um gato. Populares estavam tentando linchar o homem acusado antes da chegada da Polícia Militar. Quando a mãe do menino recebeu a ligação, saiu rapidamente do seu local de trabalho e foi até ele. Ela chegou a quebrar uma janela com um soco para ver o que estava acontecendo e cortou a mão. No momento da prisão do suspeito, a mulher gritava desesperadamente, questionando o motivo para o ato com o pequeno. Os familiares do suspeito, incluindo a sua esposa, estavam em um velório no momento do suposto abuso. Ele teria ficado no apartamento sozinho, pois iria trabalhar no período noturno. Ele foi encaminhado à central de flagrantes. Na madrugada desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de maconha em um veículo na BR-369 em Corbélia. A situação começou na BR-277, quando foi dado voz de abordagem a 2 veículos, um veículo Peugeot e um Astra. Os condutores desobedeceram a ordem e iniciaram uma perseguição, que se estendeu pela BR-369 até a cidade de Corbélia. Já no perímetro urbano de Corbélia, o condutor do Peugeot foi detido. O carro estava preparado para ser usado como batedor de drogas. Ainda em diligências pela cidade, a equipe identificou um veículo HRV, também em atitude suspeita, e durante a tentativa de abordagem, outra perseguição iniciou. O condutor só parou quando teve os pneus do veículo estourados por disparos de arma de fogo. O homem perdeu o controle da direção e atingiu uma carreta que estava estacionada. No momento da batida, ele sofreu alguns ferimentos e foi necessário o acionamento da Ecocataratas para prestar os primeiros socorros. Dentro do veículo havia uma grande quantidade de maconha. O veículo possui ainda queixas de furto e roubo no estado do Rio de Janeiro. A carga e o detido foram encaminhados ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem foi morto a tiros no loteamento Florença na noite desta segunda-feira em Cascavel. Nas imagens é possível ver o momento que o condutor de um veículo Peugeot estaciona na frente da casa na rua Domingos Zago. Em seguida, o Astra branco aparece e o passageiro efetua vários disparos contra a vítima. Os suspeitos fugiram do local. Socorristas do SIAT foram acionados para atender Ricardo Maus. Ele morreu ainda no local. A Polícia Militar registrou a ocorrência e o veículo foi encontrado incendiado minutos depois na estrada Chaparral. A Delegacia de Homicídios agora passa a investigar o caso. E olha só, eu quero mostrar essa grande novidade que a Rosi Calçados está trazendo para este inverno. São as botas Salter, junto, é claro, com as lindas sapatilhas Salter e as tradicionais também. E tem também as mules. Olha só, é beleza, conforto, moda, qualidade que você já conhece de todos os produtos Rosi. É lançamento do ponto da sapatilha. E claro, mais uma vez, chega sempre primeiro aqui na cidade de Rolândia. Depois vai para o mundo. Distribuído, é claro, pelas mãos da equipe da Rosi Calçados. Sempre de excelência, não é?
Olha só, gente, você chega lá, você fala que assistiu aqui no nosso programa e você garante sempre um desconto especial. Outro dia eles mandaram para mim a preta, hoje eles mandaram a marrom. Olha que linda, maravilhosa, não é? E olha, ela pode ser sua. Basta você ir até o ponto da sapatilha e dizer, olha, eu assisti lá no programa da Flávia. E você já vai garantir sempre um precinho camarada. Dá só uma olhada nesta sapatilha linda, né? Nossa, especial, linda, linda, maravilhosa. E devemos lembrar que todos os produtos da Rosi Calçados são produtos suaves, são produtos de qualidade, todos forrados por dentro, tem com biquinho mais bicudinho assim, mais arredondadinho também, dependendo da sua preferência. Tem a tradicional, que é essa daqui, olha, e a Salter. A Salter, olha aqui a bota, tá vendo? A bota Salter, tá vendo? Um pouquinho mais elevadinho, que é para dar um conforto a mais. E tem a tradicional. Aí depende do seu gosto, né? Eu gosto muito da tradicional, né? Eu não gosto muito de Salter, né? De elevação. Gosto mais da tradicional, mas depende de gosto. É igual o bico, né? Tem bico arredondado e bico pontudinho. Essa aqui é toda camurçada, gente. É linda, maravilhosa, uma delícia e lindíssima. Chiquérrima. E olha, uma ótima opção de presente para os dias dos namorados, não é? E se você não sabe escolher o presente da sua namorada, não tem problema. Você vai lá e abastece um cartão presente. Eles vão embrulhar numa caixa com um laço para você. Você já inclui um creme Rosi para os pés, que é maravilhoso, dá uma suavidade maravilhosa. Eu tenho certeza que a patroa vai amar. Vai adorar. E dando cartão presente, você não erra nem na numeração e nem no modelito, né? Apesar de que está todo mundo agora querendo de verdade, são as botas, né? As botas Salter, que deixam o pé bem quentinho para este inverno. Bacana, né? Muito obrigada, nossa Rosi Calçados. Muito obrigado, Ponto da Sapatilha, sempre acreditando no nosso público aqui rolandense, sempre acreditando também na nossa programação, sempre presenteando a todas nós mulheres com coisas lindíssimas, né? Muito obrigada a todos vocês, viu? E olha, gastos no cartão de crédito aumentam durante esse período de pandemia. E aí, será que todo mundo vai dar conta depois de pagar o cartão de crédito? E hoje nós vamos voltar a falar de economia aqui com o professor Márcio Massaro, que sempre falava com a gente, dava algumas dicas, falar sobre economia num momento como esse de pandemia, né, onde as pessoas têm muitas dúvidas. E uma pesquisa, né, no uso de cartão de crédito durante essa quarentena, durante essa pandemia. E se você é uma dessas pessoas que usou muito cartão de crédito e agora não sabe o que fazer, eu estou aqui com o professor Márcio e ele vai dar algumas dicas para a gente de como se livrar ou como tentar não usar o cartão de crédito. Professor, realmente, né, o pessoal vê o cartão de crédito como um extra, principalmente num momento como esse de urgência e emergência, né? É verdade. As pessoas ficaram em casa por um período, né? E essa quarentena, essa ficada em casa, possibilitou principalmente as vendas por internet, que essencialmente são feitas pelo cartão de crédito, né? E aí muita gente extrapolou um pouquinho, né? A possibilidade de gasto no cartão de crédito e agora está na hora de pagar a conta, infelizmente, né? A gente tem que ter essa ideia que o cartão de crédito, ele é um instrumento, é uma ferramenta, ele pode ser utilizado como tal, lá no final de mês, quando faltou dinheiro para cobrir aquele restinho de mês, mas a gente precisa ter a disciplina e saber que aquela conta que a gente pagou ali vai chegar uma hora, né? Ela não foi saldada, ela foi postergada, você jogou ela num mecanismo que possibilitou você colocá-la para adiante, mas que lá adiante você vai ter que saldá-la efetivamente, né? E muita gente não tem essa disciplina, principalmente naquele momento, às vezes de estresse em casa, coisa e tal, e acha na compra uma fuga para aquele momento, né? Então, assim, agora, depois passado aí 40, 45 dias, começam a chegar essas contas, né? E se de tudo não foi colocado na planilhazinha que lá na frente teria que pagar, agora vem aquele primeiro susto. Né? Vem aquele primeiro susto. Mas aí é o seguinte, primeira coisa, evitar de entrar no rotativo. De qualquer forma, a modalidade de crédito cartão ainda é a mais cara que nós temos, né? Ainda beira 300% ao ano, né? Então, assim, é uma modalidade de crédito terrivelmente cara, ainda mais para a época atual, né?
Então, assim, de forma nenhuma pagar o mínimo. Paga na totalidade, né? Não deu para pagar, paga o máximo que conseguir pagar, né? E joga um pouquinho só para frente, para depois corrigir isso daí no próximo mês. Professor Márcio, e se realmente a pessoa não fez essa programação, né, dessas contas extras, principalmente da fatura do cartão de crédito, e ela tiver que optar em pagar alguma das contas, como fazer isso? Né? Tem que optar pela conta que tem o maior juros para às vezes não sair no prejuízo lá na frente? Claro, a gente tem algumas contas que não dá para fugir. As contas fixas, água, luz, aluguel, isso não dá para fugir, né? Mas dentro da escolha de Sofia, vamos dizer, né, qual que eu vou pagar, qual que eu vou deixar, a conta que tem maior gasto, que é a do maior juros, né, no caso do cartão de crédito, deve ser a eleita primeira, né? Não tenho possibilidade de jeito nenhum. Muito bem, então contrata uma modalidade de crédito mais barata do que o cartão. Isso é básico. Normalmente qualquer outra modalidade de crédito é mais barata do que o cartão de crédito. Um crédito pessoal, um consignado, né? Um crédito pré-aprovado que você tem no banco, se você tem já um trânsito bacana ali no banco, você normalmente tem essas modalidades de crédito. Então, pega o dinheiro lá nessa modalidade de crédito, salda o cartão e coloca dali para frente que você vai ter que saldar a nova modalidade que você contratou de crédito, né? Coloca isso na sua planilha, joga aí para, 12 meses, 6 meses, né? Dentro da possibilidade de cada um, mas salda o cartão de crédito, não deixa aberto. E como resistir aí a esse cartão de crédito, né? Muita gente em casa durante a pandemia, como resistir às compras online e deixar o cartão de crédito ali de lado? Gente, o cartão de crédito é uma ferramenta. Ele tem que ser usado para aquilo que ele foi criado, para prestar um socorro. Não é a hora agora de eu fazer uma conta em 12 parcelas no cartão de crédito, né? Se eu tiver lá uma máquina de lavar roupa que ainda está me servindo, não é o momento agora de eu fazer essa nova compra, né? E jogar no cartão de crédito. Porque lá na frente, se eu ficar sem renda e tiver que saldar essas contas, essas parcelas, e não der conta de fazer isso, o preço dessa conta vai ser muito caro para mim, né? E muita gente entra numa bola de neve que não consegue sair lá na frente, né? Então, assim, para ter a consciência hoje, para não sofrer dessa tentação de gastar sem parecendo que você não tem que pagar, né? Tem que pagar. Para não sofrer essa tentação, olha para o cartão de crédito e enxerga ele como uma ferramenta, né? Enxerga ele como uma ferramenta que deve ser utilizada com, assim, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, com bastante parcimônia, com bastante sobriedade, com bastante seriedade, porque se for usado assim, ele é ótimo. Ele vai cobrir aquele restinho de mês ali que faltou um dinheiro e eu precisei e joguei no cartão de crédito, né? Exceto isso, evita fazer a compra, deixa ele em casa, né? Se você está saindo, se está se locomovendo, deixa ele em casa, né? Ele não estando junto, você talvez evita de fazer uma compra que você não precisaria, né? Minha gente, isso é sério, isso é muito sério. Às vezes a gente não leva muito em conta, né, uma matéria que fale sobre gastos financeiros, a gente dá pouca bola. Mas olha, isso é fundamental, é sério. Este momento é um momento muito sério. Esse momento é um momento muito delicado, tanto para o nosso país quanto individualmente para cada um de nós. Alguns estão sentindo mais, outros sentindo menos. Talvez hoje você não esteja sentindo tanto a crise ou os efeitos da crise. Mas pode ter certeza, meu amigo, o negócio vai bater na sua porta mais cedo ou mais tarde. E é melhor que, se bater, não faça grandes estragos, não é? Então, para isso, gente, até mesmo dentro do supermercado, que é um local onde normalmente a gente faz as compras sem pensar muito, né? Porque você fala assim, é insumo, né? É alimento, não vou ridicar alimento. Não, não é questão de ridicar alimento. É que hoje os supermercados não vendem só alimentos, vendem uma imensidão de supérfluos, uma imensidão de coisas que não há necessidade para o nosso dia a dia. Os supermercados hoje vendem até celular, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, panela, copo. Quer dizer, você quer comprar copo? Compra depois.
Espera passar esse período, né? Então, vamos ser mais racionais do que sentimental nessa época agora, né? E olhar para o produto que você quer comprar e falar, eu realmente preciso disso? Isso vai realmente ser necessário? Vai me fazer falta? Eu posso viver sem isso? Se a resposta for posso viver sem isso, meu amigo, você larga lá na prateleira, tá? Deixa seu dinheirinho para comprar o seu arroz, feijão, a sua carninha, as suas verdurinhas, leite, pão, né? Tantas coisas que a gente precisa para sobreviver. São coisas fundamentais. Agora, outras coisas dá para deixar para depois. É claro que tem coisa que não dá para deixar para depois, né? Esses dias atrás, o meu filho ele cresceu muito, estava sem blusa. A blusa dele estava pegando aqui no meio do braço, né? Eu tive que correr comprar uma blusa porque começou a esfriar, né? Então, são coisas que de repente são fundamentais, são necessárias, né? Às vezes você precisa de um sapato, você precisa de alguma coisa. São coisas fundamentais. Agora, o que dá para esperar é igual o professor Márcio Massaro falou. Aquela máquina de lavar roupa que você estava sonhando lá para comprar em 12 vezes, deixa para daqui a algum pouco. Sai sem o cartão de crédito, para não ter a tentação. De preferência, leve em dinheiro, que assim você não vai gastar mais do que aquele tanto, né? E deixa a ilusão para lá. Vamos ter que engolir um pouquinho, ainda mais mulher. Falar isso para mulher, gente, isso é a morte. Mas agora vai ter que ser a vida, né? Obrigada, professor Márcio Massaro, sempre nos auxiliando, sempre trazendo boas informações. E olha, aquela dicasinha que ele falou, para você trocar a sua dívida que tem os juros altos por um juros menor, gente, nós estamos falando isso, de véio aqui, hein? De véio. Corre lá para Paraná Banco, faz um financiamento lá, quita os juros mais altos, fica com os juros menor. A gente tem que equilibrar a balança, senão a gente não consegue sobreviver, não é? E olha, tudo para levar os consumidores a um móvel perfeito é o dever da Delar Móveis. Aqui na cidade de Rolândia você encontra todos os produtos Capisberg. A linha de outlet da Capisberg você encontra também lá na Delar. Você compra o melhor pelo menor preço. São móveis duráveis que vão durar a vida inteira, vão vestir a sua casa de conforto e assim você ficará muito mais aconchegado. Ainda mais nesse período de pandemia, onde a gente tem ficado muito mais em casa, as nossas crianças, nossos idosos, né? Então vale a pena você investir naquilo que realmente vai te causar um bem-estar na sua vida, vai durar, né? Durável, tá? E lá na Delar tem a linha de outlet. Você pode ir lá fazer o seu orçamento, já sonhar, planejar, estudar certinho quais são os móveis que cabem aí na sua casa e que cabem também no seu orçamento. Então entre em contato lá na Delar Móveis, Rua Monteiro Lobato 143, bem no coração da nossa cidade. Vamos conferir o nosso mercado financeiro? Dólar comercial abriu o dia de hoje a R$ 4,85, ainda bem que deu uma descida, né? O euro a R$ 5,43 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,28%. Daqui a pouco você vai ver merendeiras do município de Rolândia podem ser demitidas. A imobiliária Lovato e Kolarovic Negócios Imobiliários acredita que com fé na superação, o corpo alcança com otimismo o que a mente deseja. Imobiliária Lovato e Kolarovic e você acreditando nisso. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 999707577. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você.
Coronavírus. Atenção! A partir de agora, o Ministério da Saúde vai ligar para você. A gente quer saber como você está. Vamos fazer o diagnóstico do coronavírus sem que você precise ir até um posto de saúde. Caso queira entrar em contato conosco, basta acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. E olha, quer ficar por dentro de todas as ofertas do supermercado Locatelli? É sempre uma boa, né? Toda vez que você sair às compras, você já sai sabendo todas as novidades do Locatelli e também as ofertas. Basta você salvar esse número que está aqui, ó. Esse zap 99130-8663. Você manda uma mensagem, eu quero ofertas para este número e sempre você estará recebendo todas as novidades, as ofertas, tudo na telinha do seu celular. Siga também a página do Locatelli no Facebook e Instagram. Supermercados Locatelli, nesse você pode confiar. São 35 anos de dedicação da família Locatelli à família rolandense. É tudo de bom, não é? E olha, economia de verdade, qualidade lá em cima. Vale a pena você ir no supermercado Locatelli sempre. E olha, nós recebemos algumas mensagens aqui no nosso programa, durante o programa, fora do programa, ligações também, de muitas pessoas preocupadas, porque trabalham para o município aqui da cidade de Rolândia, trabalham pela prefeitura como merendeiras. E existe aí um risco, se isso já não começou, a serem demitidas. Cristina, então nessa segunda-feira aí algumas merendeiras, né, foram surpreendidas com a notícia de exoneração. Logo a hora que eu acordei às 8 horas, eu tinha várias pessoas que são da empresa terceirizada, que são merendeiras nas escolas e que foram receber os seus salários na empresa terceirizada semana passada e foram comunicadas que talvez elas poderiam ser exoneradas porque elas não estavam sendo usadas. Qual foi a justificativa da prefeitura para essa exoneração? A justificativa é que, como não está tendo aula, eles podem exonerar as merendeiras que elas não estão trabalhando e depois eles contratam via o PSS. E de onde que vinha o dinheiro para o pagamento dessas funções? A gente precisa pedir, eu vou pedir até para o vereador João Ardigo fazer um ofício, um requerimento em favor a isso, para que nos dê explicações se esse dinheiro pertence ao Fundeb, se ele pode ser usado para outra coisa, ou se o próprio decreto de calamidade permite que esse dinheiro seja usado em outra coisa, a não ser em pagamentos na área da educação. Houve um aviso prévio para essas funcionárias ou não? Não, pelo que elas me informaram, quando elas foram receber os pagamentos delas na semana passada, então um funcionário da terceirizada avisou que havia possibilidade delas serem todas mandadas embora. E como que fica agora a situação dessas mulheres, né, que receberam aí essa notícia de surpresa? É uma notícia bombástica e que essas pessoas que estão desempregadas, elas vão ter que ser absorvidas por nós, comunidade. Nós vamos ter que dar cesta básica, nós vamos ter que auxiliar de alguma forma, já que a prefeitura está se isentando de pagar os salários. E eu volto a repetir, elas podiam ser usadas em outros lugares, podiam estar fazendo faxina em posto de saúde, faxina em escola, podiam deixar a escola bem bonita para ser utilizada quando as aulas voltarem. Então, se elas forem exoneradas, somos nós, população, que de alguma forma ou outra vamos ter que auxiliar essas pessoas. Eu não sei, mas me parece que uma pessoa que tem contrato de 3 meses e elas foram contratadas em janeiro não tem direito a seguro-desemprego. Então, tudo isso, como eu recebi a notícia agora de manhã, eu vou pedir para o vereador João Ardigo, que pertence ao meu partido, para que ele levante todas essas informações para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Obrigada, Cristina. A Cristina sempre lutando pela comunidade, né? Eu queria lembrar que a Cristina, ela é fonoaudióloga, uma rolandense. Como ela tem um tempo livre do tempo dela, ela se dedica a pesquisar e estar sempre por dentro de todos os contratos, todas as coisas que acontecem na prefeitura aqui da cidade de Rolândia. E diante de tantos mandos e desmandos que ela acabou encontrando, né? E acabou denunciando lá para o GAECO, ela continua então verificando. E as pessoas, tendo a confiança tão grande nela, acabam pedindo socorro para ela, passando as mensagens para que ela possa ajudar de alguma forma. E a gente só tem a agradecer, viu, Cristina, ao seu empenho, né? Ela não é funcionária pública, não recebe como prefeitura, não recebe como cargo de confiança, não é secretária, mas mesmo assim cuida
das pessoas da nossa cidade. E a gente tem que enaltecer as pessoas que fazem de bom coração. E não é só a Cristina que nós temos aqui em Rolândia, não. Nós temos várias Cristinas. Nós temos várias pessoas que trabalham em prol da comunidade sem desejar nada em troca, apenas pelo prazer de estar fazendo o bem, não importando a quem. Mas a gente tem que ser agradecidos, né? E agradecer por todo o empenho. Obrigado pelas informações também. E ontem eu recebi também algumas mensagens que eu gostaria de compartilhar, né, com o nosso público telespectador. São mensagens que vieram de pessoas que trabalhavam como merendeiras e que já foram chamadas, inclusive, para assinar lá a exoneração. Coloca lá pra gente as duas mensagens. Uma delas está aí, olha, gente, este homem vai acabar com a nossa cidade. E cadê os vereadores que não ajudam? Aí a outra pessoa respondeu, boa noite, pedi para o Alex e para o Rodrigão, nem deram as horas, mas vem as eleições sim, né? Se souber de algum emprego, te agradeço, até diária, por favor, obrigada. Bate o desespero, não é, gente? Aí a outra mensagem que nós recebemos também diz o seguinte, oi, ligaram para a gente ir lá para assinar a rescisão. Ligaram agora à tarde? Sim, para mim era para ir 4h30. Portanto, as merendeiras da nossa cidade sendo exoneradas. Por um lado, a prefeitura tem o seu direito, porque não está sendo utilizado, porque não está tendo aula, as aulas estão suspensas, não tem previsão ainda de volta. Mas, por outro lado, eu concordo com a Cristina. Essas pessoas terão que ser absorvidas pela própria sociedade. E até mesmo aquele auxílio emergencial que muita gente está recebendo, o auxílio do governo do estado, que é o cartão Comida Boa, quem paga tudo isso somos nós, com os nossos impostos, vindo do nosso dinheiro. Não vai achar você que o governo federal estava bonzinho, colocou a mão no bolso, deu dinheirinho para o povo, não. Vai pensar você que o governo do estado estava bonzinho e resolveu dar um cartão Comida Boa para você assim, não. Esse dinheiro são dos nossos impostos, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro que poderia estar sendo utilizado em outras coisas, como por exemplo, educação, saúde, moradia, entre outras coisas, é dinheiro de imposto. E isso acaba nós, munícipes, de uma forma geral, tendo que absorver as pessoas que também estão desempregadas e de alguma forma terão que sobreviver, seja por assistência social, seja por uma outra forma. Nós teremos que absorver isso tudo. E teria como a prefeitura remanejar esse pessoal todo para exercer outras funções. Ah, mas não pode exercer outra função. Pode. Vai lá no Ministério do Trabalho, faz acordo, conversa. Tudo pode. Estamos vivendo num período de pandemia. Eu duvido que algum juiz negaria que essas mulheres fossem absorvidas em algum outro trabalho, para que elas não ficassem desempregadas. Eu duvido. Mas é muito difícil, né? Você ser prefeito e ter que ir conversar com o juiz. É muito difícil realmente. Principalmente quando não se tem o conhecimento necessário para tal. Olha, nós estamos aguardando aí a resposta. O vereador João Ardigo já me disse ontem mesmo, logo depois que gravou essa entrevista, já me disse que ele já estava fazendo essa solicitação, pedidos de explicações, e nós estamos, portanto, aguardando as respostas para transferir aí para todos os nossos telespectadores. Nós agradecemos ao vereador João Ardigo também pelo empenho, né? Ele, quando ficou sabendo, ele também disse que foi pego de surpresa, e nós já estamos aí correndo atrás, né? O que seria serviço de ser feito antes, né? Já estamos aí correndo atrás com certeza, tá? Que triste, né? Muito lamentável tudo isso que vem acontecendo na cidade. Falta de exames para Covid-19, postos de saúde fechados, sem médicos para dar atendimento à nossa população, as ruas completamente esburacadas, lixo, entulho jogado para todo lado, um matagal que se perde por aí. Realmente os problemas são inúmeros daqui da nossa cidade. E é engraçado porque a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Você não vê ninguém se movimentando. Né? Apesar de ser um período eleitoral, tem muita gente aí fazendo campanha, né? Ficou 4 anos escondido, de repente apareceu fazendo campanha eleitoral. E as pessoas, é claro que já não são tão bobas, né? E têm as informações necessárias. Vamos verificando e vendo aí como é que fica essa situação. Mas, lamentavelmente, muitas mulheres foram dispensadas na data de ontem. Lamentavelmente.
E olha, a Secretaria Municipal da cidade de Arapongas informou nesta segunda-feira que mais um caso de coronavírus foi confirmado na cidade. O município chega a 90 casos. Inclusive, nós colocamos um gráfico, pode colocar lá para mim. Olha, esse, segundo a secretaria, trata-se de um paciente do sexo masculino de 39 anos que compareceu na UPA com sintomas de tosse seca e febre, sendo realizada a coleta para exame no dia 8 de junho. O paciente é hipertenso, sem histórico de contato com caso positivo e encontra-se em isolamento. A Secretaria de Saúde, lá da cidade de Arapongas, reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações, inclusive em festas e confraternizações familiares. Gente, nós tivemos uma confraternização familiar lá na cidade de Arapongas, no Dia das Mães, onde contaminou 9 pessoas da mesma família. Então a gente continua pedindo, evite os contatos. Eu sei o quanto é difícil, né, ficar em casa sem ter o contato com outras pessoas, mas ainda se faz necessário, ainda é fundamental. Volta o gráficozinho lá para mim, só para eu prestar atenção aqui. Olha, casos confirmados 90, testes do estado 25, testes do município 65, curados 77, em investigação 34, descartados 2.075, ou seja, que a Arapongas fez 2.075 testes de Covid, tá? Isolamento 68, óbitos 2 casos, internados em enfermaria nenhum, internados na UTI, eles mantêm ainda 1 caso. Já que nós estamos falando de Covid, de casos aí, né, da cidade de Arapongas, vamos trazendo também os dados aqui da cidade de Rolândia. Vamos trazer primeiro Rolândia, depois a gente vai para o estado, pode ser? Então vamos lá. Aqui a cidade de... Vamos começar lá em cima, ó, Cambé. 59 casos, 9 recuperados, 2 óbitos e 7 em investigação. Na cidade de Londrina, 612 casos, 104 curados, 33 óbitos e 108 em investigação ainda. São 108 exames que estão realizados lá em Londrina. Aqui na cidade de Rolândia são 21 casos confirmados pela Secretaria do Estado, 3 casos curados, 2 casos de óbitos e 22 casos em investigação. O que chama muita atenção nesse gráfico aí é a gente verificar onde aparece óbitos, tá vendo? A Prefeitura da cidade de Rolândia divulgou que nós tínhamos 3 casos de mortes por Covid-19. A Secretaria de Estado está dizendo que nós temos 2. Como é que consegue a Secretaria do Município de Rolândia, junto com o prefeito, não ser competente para transferir informação? Isso faz uma semana. Vamos lá, mostra o gráfico lá de Rolândia, que eles soltaram o boletim. Ontem teve mais um boletim da cidade de Rolândia. Tem até um print que eu fiz, que tem a data lá, ó, ontem. Volta lá um pouquinho. Casos confirmados 22. Tem coisa que eu vou te falar, a gente tem que viver para acreditar, né? Ver para acreditar, porque são coisas que além da nossa capacidade, inclusive, né? Porque como é que pode ter um número na Secretaria de Rolândia e lá no estado ter uma informação diferente? Faz uma semana que nós tivemos foi quase uma semana que nós tivemos 3 mortes, né? Olha lá, a Prefeitura de Rolândia, ontem, 17 horas e 29 minutos, agora põe a outra lá para mim, que senão não enxergo, 22 casos confirmados de Covid-19, aqui por Rolândia, tá? Isolamento domiciliar 110, internados com Covid 3, recuperados de gripes, tá, gente? Recuperado de gripes, porque já que a Prefeitura não explica, a gente explica, né? E olha lá, óbitos confirmados, 3. Agora volta no do estado, fazendo um favor. Olha lá embaixo, casos de óbitos, 2. Casos de Covid, 21. Gente, será que a Prefeitura de Rolândia não tem a capacidade nem para passar informação? Não é possível uma coisa dessa. Que eles não têm capacidade para administrar e gerenciar a saúde, a gente já sabe. Faz 5 anos que Rolândia está largada. Para uma cidade onde tem todos os postos de saúde fechados, sem atendimento médico para a comunidade, a gente já sabe que é zero da saúde mesmo aqui. Agora, nem para passar informação? Como assim? Isso é sério, gente. É saúde. É saúde. Que não está sendo feito o exame de Covid, a gente sabe também. Agora é saúde, é vida. Nós recebemos, inclusive, uma mensagem de uma telespectadora, tá aí, da Tatiana. Deixa eu compartilhar aqui já com você. Nós recebemos uma mensagem e, na verdade, foi um pedido de socorro.
Foi um pedido assim de socorro e a gente já... Você passou mensagem hoje pela manhã, né? Nós estamos tentando, inclusive, localizar a família. Foi um pedido assim grande de socorro durante a noite. O pai dessa moça, deixa eu só localizar aqui, ó. O pai dessa moça está com suspeita de Covid e mandaram ele para casa, simplesmente tchau, vai para sua casa, fica lá com febre lá, fica com Covid lá na sua casa. Aqui não, né? Vai ficar perto de mim? Vamos para lá, né? Aí ela colocou lá no Face dela dizendo assim, gente, estou indignada. Meu pai está com suspeita de corona, mandaram ele ficar em casa, ele está tendo muita febre, é hipertenso, tem diabetes e primeiro foi atendido, falaram que era pneumonia. Gente, até eu não fiz medicina, falei para minha mãe, fizeram raio-x, nem fizeram raio-x, como é que sabe que está com pneumonia? Daí a minha mãe retornou depois das minhas orientações, resolveram fazer, aí deram a suspeita de Covid. Você vê, depois de voltar e brigar, né? Depois de voltar e brigar. Aí depois morre dentro de casa e todo mundo fica se lamentando. É o que vem acontecendo aqui em Rolândia, né? É o retrato, isso é o retrato do que vem acontecendo em Rolândia. Quantos e quantos casos? Nós aqui de depoimentos, nós tivemos 5 ou 6 depoimentos relatando exatamente isso, né? E onde é que está aquele centro de referência de Covid, que o senhor prefeito foi dar até entrevista em televisão da cidade de Londrina? Porque ele não fala com a TV de Rolândia. Ou será que ele não fala para a população de Rolândia, para a comunidade de Rolândia, para os moradores de Rolândia? Que pena, que triste, né? Lamentável. Vamos falar um pouquinho sobre Sanepar, que é outro assunto sério, seríssimo, que a gente precisa tratar. Recentemente ficou um converseiro a respeito de renova, não renova, concessão com a Sanepar, que abastece a água da nossa cidade. Por outro lado, surgiu um monte de gente reclamando, porque pagava R$80 de conta, de repente veio 1.000. Pagava R$50 de conta, veio R$500. E assim muitas pessoas tiveram que correr atrás de advogado, correr atrás de PROCON para poder buscar os seus direitos. Né? Teve audiência lá na Câmara de Vereadores, não resolveram embolhufas nenhuma, resolveram empurrar com a barriga, né, o contrato com a Sanepar, não foi feita uma renovação, mas estão empurrando com a barriga. Na cidade de Arapongas ninguém empurra com a barriga. Dá só uma olhada nessa entrevista que nós conseguimos com o prefeito Sérgio Onofre. O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, deixou claro em uma reunião com a Sanepar a insatisfação da população com os serviços. Segundo ele, durante 3 anos e meio, a prefeitura aguarda obras e investimentos que faziam parte do contrato e não foram cumpridos. O atraso dessas obras reforçou o descontentamento do prefeito. Para o prefeito, a Sanepar não tem cumprido com cláusulas básicas do contrato, como, por exemplo, o investimento em saneamento básico. A Sanepar, em 2012, devia estar em Arapongas com 83% da rede de esgoto. Hoje ela tem 57% da rede de esgoto. Ela tinha que ter investido, até 2012, 174 milhões na rede de esgoto de Arapongas e no aumento da capacidade de esgoto do município de Arapongas. Ela não investiu nada. Então nós vem conversando, tolerando, eles mentindo para a gente, falando que ia fazer, ia licitar, e nada sai do papel, continua no papel. Então a gente resolveu ir mais afinco, sabe? Nós estamos, a intenção de romper com a Sanepar, na grande verdade, a intenção que a Sanepar cumpra o que ela deve para o município de Arapongas. Se ela não cumprir e não aceitar a nossa proposta, provavelmente nós vamos procurar outra empresa. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Outro fator são os valores abusivos nas tarifas, queixa constante dos araponguenses. Durante a pandemia da Covid-19, faturas tiveram um aumento significativo. Absurdo. Por que não fez a média do mês anterior? Não cobrou o mesmo valor do mês anterior? Porque a culpa foi deles não ler, não foi do consumidor. Quem não leu foi eles. A pandemia, tudo bem que a pandemia, mas é um problema da empresa que tem que resolver, não do consumidor. Então eles fizeram esse aumento, depois estão refazendo, estão mudando, mas fizeram, erraram.
Essa é a grande verdade. Segundo o prefeito Sérgio Onofre, uma comissão foi montada para já discutir esse possível rompimento com a Sanepar. A comissão é formada por políticos e especialistas na área. Então nós montamos uma comissão com vários membros, com pessoas que faz parte da oposição, da situação, secretários, pessoas que entendem, e nós vamos fazer uma proposta para a Sanepar. E a Sanepar vai ter o prazo dela para ela poder. Se ela achar que não vai cumprir, nós pretendemos romper e contratar uma empresa emergencial e retomar o tratamento de água e esgoto de Arapongas. Prefeito e representantes da Sanepar tiveram várias reuniões em busca de uma solução, mas segundo o prefeito, as negociações e contrapropostas foram pouco satisfatórias e que nada de concreto até agora foi apresentado. Já houve umas 15, 20 reuniões, tudo com mentira. Até hoje ninguém me disse a verdade. Porque todas as vezes que eu fui, eles estão licitando, e essa licitação não sai. Então não é verdade. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito em documento, papel. Então, se eles quiserem ficar em Arapongas, eles vão ter que assinar um papel, assinar um documento e se comprometer nesse documento que eles têm tantos dias para eles licitarem. E também pagar o que eles devem para o município de Arapongas durante esses 8 anos que nós estamos sem a rede de esgoto. Caso a negociação não seja satisfatória para Arapongas, a administração já se organiza para licitar uma empresa de forma emergencial, até que o município passe a administrar o abastecimento e tratamento de água. Nós já estamos olhando alguns municípios que fizeram esse trâmite, vamos fazer igual. O contrato diz que nós podemos retomar o tratamento de água e esgoto para o município. Nós podemos retomar. Para isso eu tenho que contratar uma empresa emergencial para colocar no lugar. Então nós vamos retomar, nós não estamos brincando. Se eles acham que nós estamos brincando, pagam para ver. Se houver um rompimento do contrato entre Arapongas e a Sanepar, a atitude pode gerar a mesma ação em outros municípios, já que a insatisfação com os serviços também afeta outras regiões. Para o prefeito, a Sanepar não realiza essas obras não por falta de dinheiro, mas falta de gestão. É uma pena porque a Sanepar é uma empresa sólida. A Sanepar é uma empresa pública-privada, ela é sólida. Então, tem dinheiro, o que mais tem dinheiro nesse mundo hoje é para saneamento básico, é para água. Então, não fazem por incompetência, não fazem, não é porque não querem. Não fazem por incompetência mesmo. Dinheiro tem, eles não têm projeto. E se não tem projeto, são incompetentes. O prefeito ressalta que caso o rompimento do contrato aconteça, a decisão está alinhada com o desejo da população. Paga-se água, paga caro, paga-se esgoto caro. Para não ter, é lamentável um país evoluído como nós estamos, Arapongas com 120 mil habitantes, ser o polo moveleiro do Brasil. Hoje nós temos 57% da rede de esgoto. Faz 12 anos que eles não fazem 1 metro de esgoto em Arapongas, agora que começaram a fazer, de tanto nós brigarmos. É lamentável, nós temos um bairro de 15 mil habitantes, que é a Zona Sul, que é um parque industrial que não vai para frente porque não tem rede de esgoto, que é indo para Pucarana, quem não conhece aqui, indo para Pucarana. Hoje nós temos 15 mil habitantes lá, nós não podemos fazer loteamento, nós não podemos fazer parque industrial, porque é tudo manancial. E eles não fazem rede de esgoto. Mas não fazem porque não tem projeto, tem dinheiro e não tem projeto, então tem alguma coisa errada. No site da Prefeitura de Arapongas, o procurador jurídico Rafael Cita declarou que a Sanepar tem 60 dias para fazer uma licitação e iniciar os serviços. Caso contrário, a Prefeitura de Arapongas irá atrás de outra empresa que possa atender os serviços de água e esgoto de acordo com o contrato. Até o fechamento dessa Aí, pois é. Até o fechamento dessa matéria ainda não tinha sido entrado na justiça, mas na sexta-feira o prefeito Sérgio Onofre já assinou, já foi encaminhado ao Ministério Público a solicitação via judicial das informações que ele pediu. Ele pediu as informações porque ele quer documento da Sanepar. Agora eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha está pensando assim. E por que Rolândia não acontece assim? E por que Rolândia, a prefeitura, não age dessa forma? Pelo menos a gente sabe o outro lado da moeda, não é?
A Andréia aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia, boa tarde você também. A Luzia com a gente também dizendo boa tarde. A Elza também boa tarde. A Regina, ótima tarde, Flávia, a todos nós, salve Maria. Regina, um beijo grande para você e salve Maria. A Barlera aqui com a gente dizendo, nossa Flávia, pensa num prefeito desse aqui em Rolândia. Menina do céu, eu acho que Rolândia é uma cidade tão top, tão top. Porque olha, pensa bem, nós estamos no entroncamento. Nós somos uma cidade miolo. Onde sai para Londrina, onde sai para Arapongas, sai para Jaguapitã, nós somos um entroncamento. Aqui tinha tudo para ser uma grande cidade, um grande polo, distribuidor para as outras cidades. Mas infelizmente nós não fomos muito felizes politicamente aqui, né, amiga? Infelizmente a comunidade escolheu, acabou não escolhendo certo e a gente acabou penando aí anos e anos. Eu diria assim, há uns últimos 50 anos, eu acho que a gente já está de atraso diante de outras cidades, né, como Cambé, Arapongas, né? Arapongas, eu costumo dizer assim, a grande vantagem do Sérgio Onofre é que ele é uma pessoa que ele é apaixonada por Arapongas, né? É claro que tem muita competência também, mas é um prefeito apaixonado pela cidade, pelo seu povo e briga até o último gole pela cidade, né? E aí, isso tudo, claro, faz a diferença, né? Quem sabe algum dia a gente possa ter algum representante aqui no nosso município. Nós temos pessoas muito capazes, né? Nós temos pessoas muito competentes aqui. É uma pena que, infelizmente, as políticas foram indo para um lado, né, onde compras de voto, onde trocas por cesta básica, né, aquele dinheirinho do dia D, tantas outras formas, gasolina, né, que é dada gasolina lá, tantas outras formas de compra de voto, as pessoas acabam cedendo à tentação e isso tem um preço muito alto, né? A gente espera que Rolândia possa seguir o exemplo aí da cidade de Arapongas e pelo menos cobrar da Sanepar, né? Você vê que aqui em Rolândia, nem o prefeito, nem o vereador se manifestou com relação às altas que tiveram lá das contas de água. Agora, lá em Arapongas, eles brincaram, mexeu, rodou, vai para a justiça. Tem essa não, né? É a defesa do povo de verdade. Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Tupãssi tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 12.036. Inscrições até dia 2 de julho. Informações institutounifil.com.br. A Universidade Estadual de Maringá tem oportunidade para técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 3.318. Inscrições até dia 19 de junho. Informações uem.br. A Prefeitura de Rio Azul tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 16.338. Inscrições até o dia 22 de junho. Informações fauel.org.br. E daqui a pouco você vai ver a comunidade pede mais testes de Covid-19 aqui para a cidade de Rolândia. Coronavírus. Atenção! Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli.
Pronto, já estamos de volta aqui no nosso Fatos e Notícias. A Rosângela Garcia participando com a gente, dizendo boa tarde, Flávia, boa semana para você também, viu? Um ótimo dia aí para todos vocês. Olha, o Rodrigo Leocárdio, ele trabalha lá no Locatelli, né? O Rodrigo do Locatelli, ele já foi vereador aqui na nossa cidade. E ele vira e mexe, se depara aí com algumas situações e as pessoas vão procurar ajuda com ele, vão pedir um socorro e ele acaba tentando auxiliar da forma com que ele pode. Ontem ele me passou um vídeo de uma situação. Olha só, gente. Boa tarde, Flávia. Na tarde de hoje estive com o senhor Osni Maggi. Ele é horticultor que expôs a sua dificuldade para escoar a sua produção através da Estrada dos Pioneiros. Vamos assistir? Tem um áudio lá. Pode colocar pra gente, por favor. Dificuldade que ele... Olá, pessoal. Estamos aqui com o Osni, que tem a propriedade aqui onde ele planta hortaliças. Ele quer falar um pouquinho da dificuldade que ele está tendo aqui junto à Estrada do Pinheiros. Tá complicado na época da chuva, é difícil subir, não tem como, não tem pedra, falta pedra na estrada e temos que empurrar na estrada, mestre aqui mesmo, temos que empurrar com um funcionário atrás, 4, 5 funcionários empurrando o carro para subir, porque não tem mais condição, sem pedra não tem mais jeito de andar. Eu quero aqui fazer um pedido para a Secretaria competente, Marcos Santu, secretário de Obras, Ronaldo, secretário de Infraestrutura, que viabilize as pedras para a estrada aqui do Pinheiros, aonde que as pessoas, todos os moradores aqui em volta, precisam chegar ao município para levar os seus produtos que produzem. E aqui também nós temos a granja que tem mais de 200 mil pintinhos ali sendo tratados, porque depois vai ter outro problema também para sair. Pessoal, um abraço. Quero pedir aqui mais uma vez para os secretários competentes pela pasta resolver esse problema aqui para o nosso amigo Osni e para todos os proprietários rurais aqui da região do Pinheiros. Obrigado. Pois é, infelizmente, né, nossos agricultores têm sofrido muito com as estradas rurais e dificultando aí o escoamento da produção, né, dificultando, muitas vezes até impedindo. Nós tivemos já o depoimento de outros agricultores da nossa região fazendo o mesmo relato, o mesmo pedido, né? Então fica aí o pedido para uma coisa que não precisava nem pedir, né, gente? Não precisava nem pedir, porque já é de obrigação da prefeitura, né? Já é de obrigação do meio ambiente e agricultura lá, né? Então, em vez de ficar multando quem faz uma poda de árvore na frente de casa, cuida das estradas rurais, que vai fazer muito mais trecho, muito mais bem para a humanidade, né? E pelo menos vai justificar o salário que ganha lá, né? Do pessoal todo. Bom, enfim, muito obrigado, Rodrigo, obrigado pela sua manifestação, obrigado também ao seu Osni Maggi, né? Um abraço a todos vocês aí, a toda a família, viu? Um ótimo dia de trabalho e a gente espera que possamos ser atendidos. E olha, hoje é um dia muito especial, é um dia de aniversário da Cris Pieretti de Souza, é isso mesmo, a Cristina de aniversário hoje. Ela que tá linda ali nas fotos, né? Ó, eu falei pro Thiago, Thiago, pega uma foto da Cris. Olha que foto mais linda que ele pegou, hein? Lindíssima. Parabéns, Cris, que Deus te abençoe e te ilumine, que você continue essa mulher forte, corajosa, iluminada, né? Com o peito aberto mesmo, batendo de frente com os poderosos, porque não é para qualquer pessoa, né? Bater de frente, cobrar, falar mesmo, né? A gente a vida inteira fica esperando que essa atitude seja de homens, mas muitas vezes uma mulher com toda a sua delicadeza consegue fazer muito mais ainda, não é? Beijo grande para você, curta muito o seu dia especial, né? Sinta-se imensamente abraçada por toda a nossa equipe, tá? Você é muito querida aqui por todos nós e a gente espera que você ainda tenha muito sucesso. E vou ficar torcendo para que você realmente aceite o desafio de entrar na política, porque nós precisamos de pessoas de bem, né? Precisamos de pessoas que tenham a capacidade mesmo para entrar na política. Precisamos de gente honesta, amiga. Quem sabe aí você consegue aceitar esse desafio para a sua vida? Então, fica aí como um presente de aniversário, tá bom? Beijo grande para você, tudo de bom a você e sua família. Hoje, logo cedo, a dona Tila já colocou lá no Face, né, o cafezão da manhã que ela ganhou. Olha lá, ó. Olha lá, parabéns, minha filha, companheira de todas as horas. Deus abençoe com muita luz, saúde, alegrias, realize todos os seus sonhos. Dona Tila, um beijo grande no seu coração. E ó, esse cafezão da manhã aí deu até água na boca, hein? Beijo grande para vocês, lindas. Um beijo. E olha, aqui na cidade de Rolândia nós continuamos com um grande desafio. O desafio
da falta de realização de exames para detectar o Covid-19. A falta de testes, as dúvidas sobre o diagnóstico de Covid-19 são uma das reclamações mais comuns da população durante a pandemia da Covid-19 em Rolândia. Na semana passada, entrevistamos pacientes que foram tratados como casos suspeitos da doença. Em nenhum deles foi feito o teste. Isso traz dúvidas sobre o diagnóstico. Segundo informações, Rolândia recebeu cerca de 300 testes rápidos, que serão usados para os profissionais de saúde, aqueles que estão trabalhando na linha de frente da pandemia. Para a maioria da população, a cidade deveria ter mais testes. Sim. Por quê? Seria melhor para controlar, né? Para saber o que tem certeza, o que não, porque querendo ou não, isso é uma coisa muito grave. As pessoas saem na rua sem saber se tem ou não e acabam infectando mais pessoas. A dúvida do diagnóstico aí, você acha que pode contribuir para a proliferação? Sim, sim. Eu acho que sim, né? Por quê? A gente tá indo aí, né? O tempo. Você acha que mais teste traz mais segurança? Com certeza, né? Absoluta, né? A segurança a mais, né? É verdade. Bem provável que sim, né? Tomara que sim, né? Não é que deveria existir, tem que existir. Tem que existir. Claro. Por que você acha, né? Quanto mais testes, melhor. Por que você acha isso? Para prevenir o pessoal, né? Tem muita gente, tem muito idoso na rua. Eu trabalho aqui na rodoviária mesmo, tem muito idoso todos os dias. A maioria dessa culpa dos idosos está na rua, se for ver mesmo é dos bancos, né? Se eles dessem uma atenção maior para os idosos, era bem mais fácil. Eles não estavam na rua, tinha um horário próprio para eles, tudo certinho, né? E você acha que na falta de diagnóstico aí, de testes, isso tudo contribui para a proliferação da Covid na cidade? Sim, contribui, com certeza, né? Uma cidade não pode parar, se parar, como é que fica? Acho que sim, né? Preocupa muito. A gente está muito preocupado com isso, né? Sem contar que está incomodando muito, né? A máscara pra gente está sendo incomodação. Sim. Enquanto tudo isso não passar, tem que ficar de máscara. Tem que ficar de máscara, né? E você acha que o fato de não ter teste, você acha que ajuda aí na proliferação? Porque a gente não sabe quem tá com o vírus? Eu acho que não, né? Tinha que ter mais teste, né? Pra gente ficar por dentro quem tá e quem não tá, né? Sim. Você não sabe durante o dia que você tá correndo, né? Você tá tendo contato com as pessoas na rua. E às vezes nem sabe que tá com. E nem sabe quem tá. E acaba também prejudicando a gente, né? Pois é. Existe um estudo que saiu, inclusive foi compartilhado aos montes pelo Face, pelo WhatsApp, né? Foi compartilhado bastante essa notícia. Diz que a Organização Mundial da Saúde fez um estudo e disse que as pessoas que não apresentam sintomas da doença não transmitem também o Covid-19. Você realmente acredita nisso? Eu gostaria de saber quantos casos efetivamente nós temos na nossa cidade. Eu gostaria de saber quantas pessoas estiveram contaminadas, até mesmo para se ter um parâmetro da situação, de onde a gente vive, de onde estão esses casos. Seria, no mínimo, uma eficiência numa administração, no mínimo. Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade. E apesar da comunidade gritar, clamar, falar, pedir, implorar, a única coisa que a gente tem recebido é uma bela de uma banana, né? Eu recebi uma foto agora há pouco, da área central aqui da cidade, justamente onde estão aquelas filas dos bancos. A comunidade, gente, nós vamos fazer 3 meses que nós estamos em isolamento, tá? Vai fazer 3 meses que tudo isso começou aqui na nossa cidade. Tudo isso mais ou menos começou no dia 15 de março. Dia 15 de março foi a data quando tudo teve início. Nós aqui da TV começamos já a usar as máscaras, começamos a nos prevenir, paramos de atender ao público, né? Nós temos a nossa secretária, que é a Neide, já foi afastada por estar gravidinha, né? Depois, no dia 20 só, que a prefeitura decretou aqui em Rolândia, que realmente as pessoas deveriam se isolar e fechar o comércio, mas nós já estávamos desde o dia 15 com esse alerta todo e vivendo nesse período, quer dizer, há 3 meses que medidas já podiam ter sido tomadas, há 3 meses, tá? Aí só agora começam a pensar em fazer alguma coisa pela comunidade. Isso porque já vai chegando no período eleitoral, né? Então daí existe já enfim. Aí mostra essa foto pra gente.
Eles estão montando uma tenda, bem aonde o pessoal fica na fila em frente ao Bradesco. Eu não sei se essa tenda está sendo montada pelo banco ou pela prefeitura, mas também pouco importa, né? Se é pela prefeitura ou pelo Bradesco. Legal? Bacana. A comunidade vai poder esperar na sombra. Agora fica aquela pergunta, é para fazer o povo de trouxa? É para chamar o povo de burro? É para chamar de ignorante? É para chamar de retardado? Por que a prefeitura não exige que os bancos contratem mais pessoas? Gente, banco é rico, riquíssimo. Banco ganha muito, muito dinheiro. Eles podem contratar mais gente. Eles podem colocar mais funcionários para atender e assim não ter filas. E aí não precisaria de cobertura nenhuma. E aí não precisaria de cone no meio de uma avenida, impedindo inclusive o comércio, atrapalhando a vida de todo mundo. Questão administrativa. Cuidado com a comunidade. Você está lá num cargo, né? Secretário de saúde. Está lá num cargo, é prefeito, né? E tem que pensar no quê? Não seria na própria comunidade? Não seria no seu povo? Não seria num bem-estar, na saúde? Que seria prioridade? Cobrar dos bancos que aumentem funcionários? Não. Mas vamos colocar uma cobertura, porque se a gente engana os trouxas, eles ficam tudo na sombra, esperando. Ou seja, vão ter que esperar o tempo inteiro. Nós tivemos um relato esse final de semana que as pessoas tentavam depositar no caixa eletrônica do Bradesco e não conseguiam. Tentavam sacar dinheiro, não conseguiam. No final de semana. Aí não, vamos montar uma cobertura. Porque uma cobertura, o povo não vai ficar bonitinho, vai ficar agradável aqui e vai parar de reclamar. Até quando a comunidade vai ser tão trouxa? Até quando nós vamos ter que fazer papel de palhaço aqui? Apesar de que não posso nem falar papel de palhaço, porque os palhaços que nós temos aqui na cidade são queridos e amados. Que é o Vavá e o tio Fernando. Agora, o povo não pode ser feito de trouxa. Nosso povo tem que parar de aceitar as situações que são ofertadas, que é de miséria. Enquanto nós aceitarmos migalhas, serão migalhas que serão dadas para nós. Não é? Enfim. Vamos lá, deixa eu passar alguns recados. Eu fico estarrecida com a coisa dessa. Não, e o povo aceitando numa boa. Aceitando numa boa, gente. Aceitando os cones numa boa. Os comerciantes tudo aceitando os cones. E ainda vai agora montar a cobertura. Porque daí o povo espera na sombra, né? Ficar mais paciencioso. Oi, Flávia, boa tarde. Fui até o banco pela manhã. A fila estava enorme. Fiquei 10 minutos e desisti. Fui na fila do Bradesco. Pois é. E cadê as autoridades para exigir que coloquem mais funcionários, para que coloquem mais caixas eletrônicos? Se não tem competência, fecha. Deixa para outro fazer. Né? Vamos lá. Olá, Flávia. Estão falando que quem colocou aquela tenda são uns vereadores pré-candidatos aí. Não tem nada a ver com o banco. Pior ainda! Pior ainda, teve 4 anos para defender a comunidade, para tirar o prefeito, para ir lá caçar mandato. Não fizeram nem o que competia a eles. E agora vão querer montar tenda. E em ônibus de manhã. Nós estamos em junho. Eleição é em outubro, né? Engraçado que ficaram dormindo 4 anos. E tem gente que aceita migalha. Enquanto aceitarem migalhas, é migalhas que o povo vai ter. Né? Depois não adianta reclamar. Depois não adianta ligar aqui na Flávia, passar mensagem, falar que não tem médico no posto de saúde, falar que não tem isso, que não tem aquilo, que não. Olá, Flávia, estou preocupada com Rolândia. O povo está pensando que é brincadeira. O que estamos passando só de risco, estou em casa, mas vejo muitas pessoas brincando com a saúde. Brincando mesmo, amigo, porque como aqui em Rolândia não tem teste de Covid, ninguém sabe. Mas nós temos mais de 100 casos já na cidade de Rolândia. Se Arapongas tem 90 e pouco, se Arapongas já tem mais de 70, você acha que Rolândia só tem 20?
Hã? Só fizeram exame em quem estava doente até hoje. Não fizeram nos assintomáticos. Naquele que tem poucos sintomas, não fizeram exames. Só mandaram ir para casa e ficar lá quieto. Assim como eu mostrei agora há pouco. Quantos e quantos casos? Só aqui nós tivemos depoimento de pelo menos umas 15 pessoas que não fizeram exames, mas que tiveram todos os sintomas. E aí? Vamos lá escutar um áudio? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Aqui do Lago Nogueira. Oi, Denis. Coitada dessas merendeiras, hein? Pois é, Denis. Acho que o prefeito tinha que mandar Fiquei embora muito aquele triste. pessoal que está aposentado, que está ganhando um alto salário lá na prefeitura sem fazer nada. É verdade, tem muita Aquilo gente lá que tem que mandar aposentada. embora. É verdade, você tem razão. Muita família que precisa do salário. É isso mesmo. É isso Se mesmo. pensar que Campo que não faz nada lá dentro. E olha que tem, hein, amigo? Aposentado com alto salário e está lá, de boa lá. Até mesmo secretários, né? Tem muito secretário que não está fazendo absolutamente nada agora, por causa do Covid mesmo, já pode dispensar, né? Cada secretário ganha R$9 mil, já dá para sustentar pelo menos quase 3 merendeiras, né? Olá, Flávia, que inveja traz esse prefeito para cá, Rolândia não tem. O Sérgio Onofre, né? Eu já falei isso para ele uma vez, falei, vou te importar, hein, amigo? Ah, se tivesse um prefeito bom assim em Rolândia, hein? Pois é, deu inveja, né? Aqui em Rolândia, hein? Não ia fazer essas tarifas caras que eles fazem pra gente, hein? Nossa, absurdo, amigo. Se tivesse um prefeito desse. Ponta firme, né, amigo? Ponta firme. A Yasmin, a Maria Eduarda, Yasmin, Maria Eduarda, Maria Vitória, aqui com a gente. As 3, olha que lindas! Mostra a foto delas aí. Olha lá, coisa linda. E esse sorrisão, então? Oh, delícia, viu? Yasmin, Maria Eduarda e Maria Vitória. Um beijo enorme no coração de vocês. Que Deus ilumine e proteja sempre, tá? Olha, nesse próximo dia 13 tem feijoada aqui em Rolândia, é isso mesmo. A paróquia Nossa Senhora Aparecida já tinha se programado em fazer essa feijoada, muito mesmo antes de acontecer toda essa pandemia. E eles já se cercaram de todos os cuidados, de todas as precauções para conseguir realizar esta feijoada. Portanto, se alguém quiser comprar um cartão, o meu já comprei, gente. Delícia! Porque a feijoada, aquela costela, fogo de chão. Gente, é imperdível lá da Nossa Senhora Aparecida, é verdade. Não estou puxando o saco não, porque é boa mesmo, viu? Você já compra uma porção a mais, já congela aí na sua casa, que você faz durante a semana também. E quem quiser comprar, né, ainda a feijoada, restam poucas, tá? Restam pouquíssimas. Pode passar um WhatsApp aqui pra gente, aqui na TV mesmo, porque o Diego trabalha lá na comunicação lá da Nossa Senhora Aparecida e trabalha aqui com a gente também, né? Então, ele tem aqui, tá? Os convites. É só entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp mesmo, tá? Boa tarde, Flávia. Você pode passar o número do posto para agendar vacina? Sou a Rose do Pioneiro. Rose, 3906-1122. 3906-1122. Se você estiver dando só ocupado, tem o 1126 também, que eles também disponibilizaram, tá? 1126. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, meu amor. Eu sou a Jamile, daqui do Jardim Itália. Jamile. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, que tá fazendo aniversário hoje, que eu amo muito ela. Ai, que linda. Jamile, um beijo grande pra você, que nome lindo que você tem, né? Que Deus te ilumine, te abençoe. Um beijo pra mames aí, poderosa também, tá? Beijãozão pra todos vocês, que Deus ilumine. Olá, Flávia, estou com o bebê para tomar vacina. A vacina Penta. Já faz 2 meses que está em falta. Você consegue averiguar? Com certeza, vou atrás para verificar. Faz 2 meses que está em falta a vacina, amiga? Nossa Senhora, hein? Para a hora da morte, hein? Começa a levar na UPA ou em outro lugar. Que coisa. Flávia, eu queria perguntar um negócio para você. Sim. As vans, desde que parou a escola, eles estão cobrando o mesmo tanto. Como que faz? Tem que pagar mesmo? Olha, o que o PROCON tem orientado é para que haja uma negociação. As crianças, quando voltar às aulas, vão precisar dessa van, né? Não sei se vai ter férias em dezembro e em janeiro, e de repente vão precisar dessas vans no período de dezembro e de janeiro. Então, o que o PROCON tem orientado é fazer uma negociação, colocar no papel isso, tá? De que vocês estão pagando, não vão parar de pagar, mas terão o veículo no período em que for necessário, de dezembro e janeiro também,
porque não é justo também, a van está parada, não está gastando combustível, não está gastando pneu, né? Então tem que haver um acordo. Por outro lado, alguns donos de van já estão fazendo um acordo diferente, eles estão dando um desconto só para garantir vaga. Então a pessoa não para de pagar, mas tem um desconto e daí vai pagar só uma taxinha para garantir a vaga, que assim que voltam as aulas, essas pessoas já voltam a pagar normal. Então é uma negociação entre os pais e os donos de van. É fundamental que você tenha essa negociação, tá? É fundamental que você converse lá direitinho para não haver mal entendido. E de preferência coloque no papel em que o proprietário da van e que você também faça um acordo aí por escrito, tá bom? Para não dar confusão depois. Oi, Flávia. Faz 2 meses que o meu auxílio está em análise. Isso é normal? Menina, não sei se não tenho entendimento para essa parte do auxílio emergencial, não. Mas seria importante se você pudesse procurar por um CRAS. Eu não sei se os CRAS estão funcionando. Estão, né? Estão funcionando sim. Então eu acho que seria fundamental se você pudesse buscar por um CRAS, né? Ter aí a informação de alguém do CRAS, tá? Que eles talvez possam ajudar melhor. Se você não conseguir de jeito nenhum, você passa a mensagem de novo, que nós vamos buscar outro meio de te ajudar, tá? O Luiz Carlos com o neto Henrico ligado no programa. Abraço a todos. E assistindo quem? Eu e a Cris. Olha que lindo. E a Cris hoje de aniversário, viu, Henrico? Manda beijinho lá pra Cris também, viu? Esse fofo lindo. Olha esse cabelo, parece aquele cabelo meio vermelhinho. Ah, que coisa mais linda. Luiz Carlos, um abraço para toda a família, viu? Deus abençoe a todos vocês. Olá, Flávia, sou a Rose e tenho uma estante para doar. Eu moro na Vila Oliveira, na Rua Granada, número 54, mas tem que buscar, tá? A pessoa que quiser a doação desta estante, tem que buscar. É na Vila Oliveira, Rua Granada, número 54. Olá, Flávia, gostaria de fazer uma reclamação. Moro no Horácio Cabral e estamos abandonados. A minha rua, a Viriato Correia, está lotada de cachorros e gatos. Uma sujeira imensa. Não sabemos mais o que fazer com os animais sem cuidados, abandonados. É muito barulho, é uma sujeira danada e temos muitas pessoas idosas por aqui. Minha amiga, animais soltos na rua são vetores de doença, ou seja, transmitem doenças. E por isso são um problema público, é um problema da prefeitura. O senhor prefeito tem que dar conta mesmo de recolher esses animais, de ter canil, de dar o destino correto, de fazer um abrigo, enfim, né, de dar a solução. Então você pode ligar para 3906-1126, 3906-1126, que é da Vigilância Sanitária, que são eles que têm que fazer o recolhimento desses animais, tá? Boa tarde, Flávio. Boa tarde. Flávio, fiquei sabendo que tem 100 e poucas pessoas em isolamento, né? Sim, eles dizem que tem 110. Eu acho que, então, se tem essas pessoas aí, aqui em Rolândia, sim, devia ter feito teste, né? Com certeza absoluta. Tá em isolamento, né? Sim. Será até mesmo para aliviar pela família. Não fizeram o teste. Não. Estranho, né? Muito estranho, amiga. Tá bom, Flávia, tenha uma boa tarde, viu? Para você também. Abençoe. Amém. Beijo, linda. Tchau. Mas essa é justamente a nossa briga, né? Que essas pessoas tivessem feito o teste. Por quê? Porque daí as pessoas ficam mais tranquilas. Não é porque tranquila porque eu tenho, vou ficar tranquila. Não, é porque de conviver com outras pessoas da família. Tem gente que mora com idoso, tem gente que mora com criança, e você vai ficar em isolamento com essas pessoas. Agora, se a pessoa já sabe que está com Covid, ela vai tomar muito cuidado, vai se isolar dentro de um quarto, enfim, vai tomar precauções diferentes, né? Precisaria ter exame, era fundamental, mas infelizmente nós estamos abandonados à própria sorte, né? Oi, Flávia, boa tarde, eu preciso de roupinha para minha filha. Ela tem 6 meses e sapatinho também. Atenção, se alguém tiver roupinhas de bebê de 6 meses, e é menina, tá? E sapatinho também, o telefone é 9970-1424. 9970-1424. Vamos lá? Oi, Flávia, meu nome é Simone, venho pedir ajuda de vocês para minha tia. Ela chegou de Curitiba com as 2 crianças pequenas, uma menina que está precisando muito de mantimento e um guarda-roupas e um armário de cozinha.
Ela trabalha como diarista, também se alguém quiser contratar ela como diarista, ela está à procura, né? Desde já, Deus abençoe. Olha, quem quiser contratar aí a tia da Simone, pode passar a mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp, tá? Que daí a gente encaminha certinho lá para ela, as doações também. Oi, Flávia, gostaria de saber como está a liberação do pedágio para as pessoas que trabalham em Arapongas. Como faço para me cadastrar? Meu nome é Adriana. Ô, Adriana, você realmente acha que você vai conseguir uma passagem para ir para Arapongas, amiga? E se conseguir, será sempre, todo dia? Deixa eu só contar uma coisa para você, Adriana. Uma das questões que foram passadas. Se você for de carro, cada vez que passa, conta uma vez. Cada vez que volta, conta uma vez. E foram liberados apenas 3.000 passagens. Ou seja, 1.500 vezes que uma pessoa vai e volta. Quantas vezes você vai para Arapongas? Faz uma conta aí. Só você, amiga, só você. Num universo de 60.000 habitantes. Pois é. Mas nós vamos ainda saber mais sobre esse caso, né? Acho que, enfim, é o termo de cooperação, né? Enfim. Hoje o Pedro está fazendo 2 aninhos. Ó, mas é lindo, hein? Pedro, um beijinho no seu coração, meu amor. Que Deus te abençoe, te ilumine. Coisa mais linda. 2 anos de pura alegria. Beijo grande aí no seu coração. Que Deus ilumine. Lindeza. Coisa linda, viu? Bom, gente, quinta-feira nós teremos aí várias ações, várias atividades acontecendo no nosso município. Nós teremos o Corpus Christi, é feriado, né, no dia 11, e lá vamos começar isso, Igreja Matriz São José, que é a Paróquia São José, estará realizando às 14 horas a celebração eucarística somente online, 15 horas terá procissão com carreata, quem quiser acompanhar de carro poderá, e depois haverá a bênção do Santíssimo lá da Torre da Matriz, e todos que quiserem participar podem ir de carro. Tem que ir de carro e ficar dentro do carro, justamente para não ter aglomeração. Mas a intenção é encher aquela praça, a Praça Matriz ali, ó, é para encher, em volta tudinho, vamos encher aquilo lá, tá? Vamos lá, a próxima. Tem várias paróquias, né, que mandaram pra gente. Olha, o Padre John vai fazer uma live musical. É o Clássicos da Live Musical com as melhores canções católicas em seu lar. Vai ser transmitido aqui pela TV Cultura ao vivo, tá? Pelo Facebook, pelo Instagram. Vai ser na quinta-feira, dia 11 de junho, às 8 horas da noite. Realização, Paróquia Nossa Senhora Aparecida lá com o Padre John. Especial, né? Legal. Obrigada, Padre John. O Corpus Christi lá da comunidade Nossa Senhora Guadalupe também, que é o Perazolo, Aida e Tome, ganhando também uma carreata com o Santíssimo, né, com Jesus Eucarístico passando ali nas casas, a partir das 9 horas da manhã. Vamos lá, o próximo. Nós temos também o Corpus Christi lá da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 9 horas da manhã, missa online, somente online. Às 10 horas começa a carreata com o Santíssimo Jesus Eucarístico passando nas ruas da Vila Oliveira. Das 12 às 18 horas a igreja ficará aberta para adoração pessoal ao Santíssimo que estará exposto. Vamos lá, a próxima. Temos o Corpus Christi também da Paróquia São Pedro e Nossa Senhora de Fátima, com a transmissão ao vivo às 14 horas, né? E depois vai ter um passeio com o Santíssimo pelas ruas da comunidade Santo Agostinho, finalizando com a bênção, tá? A solenidade de Corpus Christi, um passeio com o Santíssimo pelas ruas da comunidade, né? A partir das 14 horas, portanto, todo mundo convidado a participar. Se você, é só entrar na rede social lá da Nossa Senhora de Fátima, Paróquia São Pedro e Nossa Senhora de Fátima, que você já vai encontrar esse trajeto aí também, tá? Das outras igrejas também tem esse trajeto, quem quiser é só entrar lá, tá bom? A Lalesca passando informação. Bom dia. Viu, eu estou passando aqui para pedir uma ajuda para você, para minha filha. Ela mora no Jardim Primavera, ela é gestante. Está nos últimos meses já, vai inteirar os 9 meses. E ela não tem agasalho para o nenê, cobertor. Ela está precisando de cobertorzinho. Sim. E roupinha para o nenê. Tá. Se você anunciar aí, pedir para mim. Sim, com certeza. E uma cama de solteiro. Tá. Também, que está precisando. Beleza.
O telefone lá dela é 98827-5049. 98827-5049, quem puder ajudar, tá? Tá aí, portanto, deixa eu ver se tem mais recadinhos aqui. Vamos puxando aqui, gente. Olha, às vezes a gente recebe algumas informações, algumas mensagens que vêm sem nome. Às vezes algumas páginas de Facebook que não tem o nome da pessoa, não tem foto, né? Que até parecem uns fake, né? Umas fake, página fake. A gente exclui, tá? Só para dizer, a gente exclui. Por quê? Porque a gente quer pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que não tem nada a esconder, que não precisa esconder a cara, não precisa esconder o nome, né? Quer dar opinião, está sempre muito bem-vinda. Mas se for face estranhos, a gente exclui mesmo, tá? O José aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia, Deus abençoe você sempre e sua família. Muito obrigada, José, a você também, tá? Deus abençoe vocês todos também. Bom, deixa eu trazer a nossa última matériazinha aqui, olha. Nós fomos conversar com uma nutricionista para falar sobre alimentação agora no período do inverno. Se na quarentena a gente já engordou, imagina agora no período do inverno, vamos ver. E com a chegada do inverno, a gente sempre procura alimentos mais calóricos. Mas a gente deve ficar atento também à questão da saúde, né? Já que isso pode gerar um sobrepeso aí com a chegada do inverno, né? E para falar como se alimentar de forma saudável no inverno, eu estou aqui com a Melissa, que é nutricionista. Melissa, é difícil, né? Como a gente estava falando, nesse período todo mundo quer, né? Aquela comida mais quente, mais calórica. Explica pra gente por que isso acontece. Então, o próprio organismo exige esse aumento de caloria até por conta de manter a temperatura corporal. Né? Caloria é calor. Então, a gente necessita dessa quantidade maior de caloria para se manter essa temperatura corporal. E as calorias vêm dos alimentos, né? Então, aí que aquela sensação de mais fome a gente tem nesse período, né? Então, é justamente por causa dessa adaptação para que o organismo consiga manter uma temperatura corporal adequada. E como conciliar isso? Se alimentar bem no inverno e de forma saudável? A gente tem que respeitar um pouco essa questão da temperatura, né? Então, assim, por exemplo, a gente quase não toma água, algumas pessoas não tomam quase água nesse período. Então, o que a gente pode substituir nesse período para manter a hidratação normal? A gente usa os chás, né? Então, isso já vai ajudar bastante a gente tendo uma hidratação mais adequada, né? E assim, os alimentos quentes, de um modo geral, eles também trazem esse conforto. Então, assim, é uma sopa, né? Um chocolate quente adaptado, né? Que a gente pode fazer também. Então, esses alimentos mais quentes vão trazer um prazer melhor, uma adaptação melhor para o organismo nesse período mais frio. E o que a gente vê é que, assim, no dia a dia a gente busca completamente o contrário, né? Busca uma alimentação mais quente, porém ao mesmo tempo mais calórico, né? Um chocolate quente, às vezes uma sopa, né? Ou um caldo com queijo muito gorduroso, né? E tem que ir na contramão disso tudo. Sim, aí a gente tem que escolher os alimentos menos gordurosos. É na contramão mesmo dessa questão de procurar os queijos mais amarelos, a gente tem que fazer o inverso, os queijos mais brancos, né? Se vai fazer um fondue, usa as frutas de uma forma mais, né, adequada aí para aumentar a quantidade de fibras. As próprias frutas a gente acaba diminuindo o consumo também. Daí a gente pode adaptar, por exemplo, usar uma fruta quente, banana com canela, uma opção legal que a gente possa fazer no micro-ondas, né? O abacaxi com a canela. Então isso tudo já vai nos ajudar a manter o consumo normal de frutas, mas de uma forma mais quentinha, né? Mais confortante aí. Ô, Melissa, e como fazer, né? Você deu algumas dicas aí de adaptação. Vamos falar de algumas comidas que são tradicionais nessa época, né? A gente vê o pessoal fazendo feijoada, fazendo caldo, sopa, o próprio chocolate quente. De que maneira consumir esses alimentos, né? Essas comidas sem ser tão calórico? As sopas a gente sempre vai partir para o lado dos legumes, né, de um modo geral, evitar um pouco essa questão da parte de carboidrato em quantidades grandes, então dar uma segurada no macarrão, né, não ser um caldo de mandioca concentrado com costela, entendeu? Então a gente fazer algo nesse sentido. A feijoada dá para a gente adaptar a forma de preparo, a gente consegue, hoje a gente ouve, né, feijoada light, mas como é?
a gente ferventar melhor esses alimentos, tirando o excesso de gordura, usar as carnes mais magras, então a gente consegue melhorar um pouco a quantidade de caloria desses pratos. E o chocolate quente, a gente tem a questão de usar o chocolate 70% cacau, que tem uma quantidade, é um alimento funcional, a gente pode-se dizer, e a gente acaba não tendo uma quantidade de açúcar como um achocolatado normal do mercado, usando ainda um leite semi-desnatado ou até desnatado para a gente diminuir a quantidade de gordura. Assim você consegue adaptar um chocolate quente mais leve. Melissa, a gente sabe que assim, né, se a pessoa seguir essas dicas, fazer essas adaptações, ela pode ter uma perda de peso aí até significativa, né? Já que o inverno ajuda a queimar mais. E isso é um período legal de se fazer uma dieta, de controlar, porque como a gente precisa dessa adaptação e o organismo exige, né, uma quantidade, um trabalho a mais para manter essa temperatura, a gente controlando a alimentação, a gente consegue estar fazendo essa perda de peso um pouco mais intensa nesse período. Então é possível se alimentar bem no inverno, de forma saudável e ainda conseguir perder peso? Com certeza. Usando essas dicas aí a gente já consegue adaptar e chegar para o verão em forma. Chegar no verão em forma, às vezes é bem difícil, Melissa. Vou te falar, viu, amiga, não tá fácil não, porque a gente fica em casa e a gente acaba comendo mais mesmo, inventando mais comidinha, né? E aí acaba engordando, fazendo menos prática de exercício. Mas obrigada. Obrigada aí pelas dicas e vamos tentar seguir. Olha só, nesta terça-feira, dia 9, né, mais de um mês aprovado pelo Congresso Nacional, foi depositado pelo governo federal a primeira parcela da recomposição das perdas de receitas para os estados e municípios. Ao todo, 399 municípios do Paraná receberam 332.098.000 e esta é a primeira de 4 parcelas, ou seja, a Rolândia também foi contemplada com uma destas parcelas. Eu já vou pedir para a Cris interromper lá o aniversário dela e poder fazer esse levantamento para a gente saber quando esse dinheiro chega, quanto chega e onde vai ser gasto, que nós queremos mostrar aqui ao nosso telespectador, tá? E olha só, para você ver até onde vai a maldade humana, né? A maldade humana perto de umas eleições. Conforme vai chegando o período eleitoral, e aqui na cidade de Rolândia, eu nunca vi uma cidade tão suja para política, né? Porque vai chegando o período eleitoral, é um converseiro, tem gente que vira puta, tem gente que vira padre, tem gente que vira santo, tem gente que vira de tudo aqui, né? Aqui é uma coisa de louco, Rolândia. E o pior de tudo é que tem gente que acredita. Aí chega em época de política, começa a surgir videozinhos no WhatsApp, que aliás já descobriram quem foi que fez e de onde surgiu, vídeos como esse que você vai ver agora. Dá só uma olhada. Devemos lembrar que esta é uma ação do governo do estado do Paraná. Não tem relação com nenhum vereador, prefeito ou qualquer pessoa do município. Todos volta um pouquinho. Aí estão usando esse vídeo aí com a minha voz, do meu programa, que foi veiculado aqui, tá? E colocaram a imagem do Rodrigo Leocardi, que é o Rodrigo do Locatelli. Essa pessoa de bem que tem feito tanto bem para a nossa comunidade, mesmo sem estar na política. Ele não é vereador, ele não é nada, ele é funcionário do supermercado Locatelli. E mesmo assim cuida das coisas da nossa cidade. Assim como a Cristina, como a Neuza, como a Antônia, como tantas outras pessoas de bem da nossa cidade. Aí ele pôs lá no Face do Lions, porque ele faz parte do Lions. Aliás, ele é o presidente do Lions, né? E ele escreveu lá, o Lions Clube e o Léo Clube, juntamente com a assistência social do município de Rolândia, tiveram a alegria de participar e apoiar a distribuição do Cartões Comida Boa. O que eu falei no meu programa é que o programa Comida Boa era do governo do estado do Paraná. Ele está agradecendo a distribuição. Mas a maldade humana é tão grande, que tem uns safados ordinários, ratos de esgoto aqui da nossa cidade, que tem a capacidade de pegar uma parte do que eu falei e colocar com um print do que o Rodrigo falou para tentar denegrir a minha imagem ou denegrir o Rodrigo que seja. Minha gente, vamos aprender a separar o joio do trigo. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos estar na merda. E Rolândia está mais do que na hora de abrir o olho. Está mais do que na hora de banir os políticos rato de esgoto que nós temos por aqui. Essa política suja, mesquinha e que só leva a nossa cidade pro ralo, como sempre levou. E precisamos mudar.
E precisamos mudar por nós. Se você receber um WhatsApp desse, bane a pessoa que passou. Porque a pessoa que passou um vídeo desse é porque é igualzinho aquele rato de esgoto que fez o vídeo. Tá? Quem compartilha é porque concorda. Se compartilhou, é porque é da mesma laia. Vamos lá, alguns recados. A Sandra Regina dizendo aqui, Flávia, o Rodolfinho disse que você tá linda hoje por causa da blusa que brilha. Ai, que coisa linda. Você gostou, Rodolfinho? Beijo grande. Meu amor da minha vida, lindeza. Daqui uns dias eu vou te ver lá na procissão. Ah, que delícia, hein? Vai passar lá na sua casa de novo, viu? Vou ver você. A Claudineia aqui com a gente dizendo boa tarde, Flávia. Manda um abraço para minha mãe Alice Neves Moura. Ela mora no Parigô. Fala que eu amo muito. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Claudineia, obrigado pela mensagem carinhosa. Obrigado pelos, todo esse amor tanto que você tem aqui pela gente, tá? E um beijo especial para mãe Alice, né? Alice Neves Moura. Um beijo grande para você. Que Deus ilumine e proteja sempre, tá? Que Deus nos proteja, nos defenda e nos livre dos trastes que existem nessa cidade. Essas antas que precisam ser enxotadas. Não pode nem falar anta, porque anta é um bicho lindo demais, né? Enfim, de noite eu tô de volta. 19 horas no Diário 27. Até lá. Você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotier Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde.